Glória a Deus. Então abre a tua Bíblia agora aí. Ficou de pé comigo, olha que bênção, né? Ficou de pé um pouquinho comigo. Livro de Tiago, capítulo 1, versículo 7 e 8. Tiago, capítulo de número 1, o primeiro capítulo, versículo 7 e 8. Glória a Deus. É estranho para mim olhar para aquele relógio e ver 19 horas. Parece que vai começar o culto agora. Tiago, capítulo 1, versículos 7 e 8. Vamos começar lendo o versículo 5, tá? Diz assim, ó. E se algum de vós tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente, e o não lança em rosto e ser-lhe-á dada. Peça-a, porém, com fé, em nada duvidando, porque o que duvida é semelhante à onda do mar, que é levada pelo vento e lançada de uma para outra parte. Não pense tal homem que receberá do Senhor alguma coisa. O homem de ânimo dobre é inconstante em todos os seus caminhos. Amém? Fecha a tua Bíblia, fecha os teus olhos. Espírito Santo, fala conosco agora. Querido Deus, no nome de Jesus nós te pedimos. Fala o nosso coração, Pai, através da tua palavra. Nós dependemos de ti, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém? Pode se assentar, glorificando ao nome do Senhor. Isso, irmão, vamos, irmão. Dá um glória a Deus aí, irmão. Isso, diga glória a Deus. Diga comigo, diga glória a Deus. Vamos de novo, diga glória a Deus. Louvado seja o Senhor. Amém, irmão. Se você souber o poder da adoração, irmão. Minha esposa sabe, meus filhos sabem. Às vezes eu estou lá em casa, um momento angustiante. Às vezes tem que tomar uma decisão, oprimido, com opressão. Eu já dou um glória a Deus lá bem alto. Glória a Deus, louvado seja o teu nome, Deus. E já parece que aquela pressão vai embora, aquela coisa ruim sai. Porque é o poder da adoração, irmão. Eu lembro, eu aprendi isso com o pastor Pedro Antipas Rodrigues. Nós éramos crianças, a gente ia na casa dele, brincar com os filhos, ficávamos lá. E às vezes estava todo mundo quietinho dentro de casa, aquele silêncio. Ele saía arrastando um chinelinho, e de repente, do nada, ele dava um berro, glória a Deus! Todo mundo pulava no sofá, a gente pulava, assustava. Mas ele sempre dizia assim, glorificar ao nome do Senhor, irmão. O poder da oração, o poder da adoração. Todas as vezes que você dá um glória a Deus, você traz a presença de Deus na tua vida e na tua casa. Cria esse hábito de adorar a Deus em todo o tempo. Às vezes eu vou dirigindo, se é uma distância mais longa, vou adorando a Deus, glorificando. Às vezes eu oro, digo, Espírito Santo, tem um lugarzinho aqui do meu lado, venha comigo para não ir sozinho. E eu sinto a presença de Deus, e Deus vai comigo na viagem, a gente vai conversando, e Ele vai desatando os nós na minha mente, Ele vai abrindo a visão, vai me trazendo ideias novas, vai me ensinando a andar, me corrige algumas vezes, me revela, me mostra, às vezes, os erros, aquilo que eu estou fazendo errado, como eu estou fazendo errado. Deus me mostra, o Espírito Santo me mostra. É importante demais a gente sempre buscar a presença de Deus. Amém? O tema da mensagem é desfazendo ou destituindo ou tirando o ânimo dobre. Irmãos, Deus falava comigo nessa mensagem ainda há alguns dias sobre esse tema, sobre o homem de ânimo dobre. Principalmente nessa parte que nós lemos aqui no versículo de número 8, que diz que o homem de ânimo dobre é inconstante. Aliás, no verso 7 que diz assim, não pense tal homem que receberá do Senhor alguma coisa. E Deus me levou a pensar e refletir e ver o número de pessoas, quanta gente que eu conheço, quantas pessoas que eu já vi que estão vivendo uma vida teoricamente em Cristo, que vivem uma vida na igreja, que são frequentadores de igreja,
Pessoas que frequentam a igreja, e no nosso caso até pessoas que frequentam célula, e elas estão ali sempre, um tempo está, outro tempo não está, e a vida não vai à frente, e as coisas não acontecem, e a vitória não vem, e o problema não se dissolve, e a situação não se resolve, e as pessoas continuam, elas não deixam completamente, não deixam de um todo, mas é perceptível que não consegue romper, não consegue ir adiante. Não pode uma pessoa viver em Deus, estar com Deus, estar o tempo todo em Deus e frequentando igreja, e frequentando célula, e as coisas não acontecerem na sua vida. Porque se isso fosse uma verdade, então a Bíblia seria uma mentira. E Deus não mente, a Bíblia não mente. E quando nós pregamos e falamos aqui no altar que a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável, e quando dizemos que Deus luta as nossas guerras, e quando dizemos que Deus, Ele nos dá a vitória, nós estamos pregando a palavra de Deus que é verdadeira. A Bíblia é a verdade, Deus é a verdade. Mas é fato também que para algumas pessoas, às vezes a Bíblia parece apenas uma história linda, uma história bonita. Ah, se fosse verdade. Ah, que bom se isso acontecesse na minha vida. Como seria bom se Deus me capacitasse para vencer um gigante. Aquele problema grande, aquela situação insolúvel. Nós vemos a Deus e viemos a Deus às vezes com perspectivas e com expectativas de que Ele possa nos auxiliar, de que Ele possa nos ajudar. Mas às vezes vamos embora sem o auxílio e vamos embora sem a ajuda. Parece que não funciona, parece que não dá certo. E Tiago, ele nos revela que é algo importantíssimo. Porque é muito sério aquilo que está escrito aqui. Ele fala e é muito claro quando diz que não pense tal homem, não pense, não imagine, não tenha ideia, não se engane, não se iluda, não pense tal homem, nem crie expectativas, não pense tal homem que receberá do Senhor alguma coisa, nem sonhe com isso. Tiago, ele fala aqui do homem que duvida, da pessoa que é lançada para lá e para cá, pessoas inconstantes. Ele diz o homem de ânimo dobre, o homem que é inconstante em seus caminhos. A Bíblia diz, não pense, não se engane, não se iluda, não receberá nada. Não ache tal homem que receberá do Senhor alguma coisa. O homem de ânimo dobre, que hoje está feliz e amanhã não está mais. Aliás, estar feliz e não estar, eu acho que nem cabe aqui. Mas é aquele homem talvez que é regido pelos próprios sentimentos. Que um dia ele quer, outro dia não quer mais, ou nem sabe o que quer. A Bíblia fala aqui, através desse texto de Tiago, e eu me sinto com ousadia para dizer, que o compromisso de Deus são com os constantes. Aquelas pessoas que andam em constância. Um homem de ânimo dobre, a Bíblia diz que Deus não dá nada. Mas aquele homem, aquela pessoa que busca a Deus, está sempre em constância. É para esse que as promessas de Deus, a sua palavra, são reveladas. Irmãos, Deus é bom em todo o tempo. A palavra de Deus é perfeita e verdadeira em todo o tempo. E não tem outra coisa. Se algo não está acontecendo na nossa vida, irmão, acredite no que eu vou te dizer, Deus não falha. Deus não erra. Sempre quando alguma coisa não está indo bem, a falha sempre está do nosso lado. O erro sempre está do nosso lado. Acontece que por vezes nós queremos que Deus nos entende. Ele sabe que somos falhos, Ele sabe que erramos, Ele sabe. Mas entre Ele saber e aceitar existe uma diferença muito grande.
Aliás, eu sempre digo que Deus usa qualquer um, mas não de qualquer jeito. E Deus abençoa qualquer um, mas não de qualquer jeito. Não pense tal homem. Por isso que eu achei que é importante demais que nós possamos olhar para nós mesmos, num exercício de autovisão, sim, mas com a bênção e a ajuda do Espírito Santo, que a Bíblia diz que nos orienta, é o Espírito Santo quem nos convence do pecado, da justiça e do juízo, que nós possamos olhar para nós mesmos e detectar e combater a inconstância, o inimigo do cristão, o inimigo da bênção, posso assim dizer. Aquilo que impede que a bênção de Deus, ou que não deixa que os propósitos de Deus se cumpram sobre a nossa vida, a inconstância. Porque a Bíblia é muito clara quando ela diz: não pense tão homem que receberá do Senhor alguma coisa. Não pense que receberá algo e não tem a ver apenas com vida financeira, não receberá nada. É por isso que ministérios não vão adiante. É por isso que às vezes projetos fracassam. É por isso que às vezes sonhos não se realizam. Deus nos dá sonhos, Deus nos dá visão, mas ficamos apenas sonhando, vendo, imaginando. Ficamos eternamente numa expectativa que não se concretiza, porque a Bíblia diz: não pense, o homem de ânimo dobre, que receberá do Senhor alguma coisa. Ser constante nos caminhos, sermos e nos tornarmos pessoas constantes, torna-se então importantíssimo, para que possamos continuar a alcançar e vencer. Irmão, olha aqui para mim. Não é só de Deus, irmão, que a gente não ganha nada. Uma pessoa inconstante, ela não ganha nada de ninguém. Ela não consegue nada no emprego, ela não consegue nada na vida profissional, no trabalho dela, do patrão, ela não ganha nada. Um homem inconstante com a família, com a esposa: hoje eu te amo, amanhã eu não amo mais, agora eu amo, agora eu não amo, não ganha nada. A mulher da mesma forma, filhos. Tem pais que são rejeitados às vezes pelos filhos porque são inconstantes. Filhos são rejeitados porque são inconstantes. Ser constante para que Deus possa nos abençoar. Eu quero falar sobre as características de pessoas constantes. E se nós olharmos, pessoas assim são aquelas em que Deus revela o seu amor, a sua grandeza. Pessoas abençoadíssimas. Eu já olhei durante todo o tempo da minha vida andando com Cristo no Evangelho. E tem pessoas que desde o início estão hoje da mesma forma. Mas tem pessoas que vencem. Tem pessoas que Deus muda a história. Tem pessoas que, como eu mesmo digo sobre mim, não tive tudo o que eu quis, mas Deus não me deixou faltar nada daquilo que eu precisei. E olhando para a minha vida e para a nossa história, eu posso ver a mão de Deus em todos os tempos da minha vida. Houve dias de alegria, houve dias de fartura, houve dias de tristeza, houve dias de angústia, de necessidade. Mas em todos os dias eu pude ver a mão de Deus agindo a meu favor. Ser uma pessoa constante, ser um crente constante. E as qualidades daquelas pessoas que são constantes. Uma delas, e talvez não é a principal, mas a primeira que está destacada aqui, chama-se sobriedade. Pessoas constantes geralmente são pessoas sóbrias. São pessoas que elas dominam os seus próprios sentimentos. Ela consegue em todo o tempo manter-se na sobriedade. Porque tem muitas coisas, irmãos, que tentam nos roubar a sobriedade. A Bíblia chama isso de domínio próprio, o fruto do Espírito. A sobriedade é quando eu estou no domínio das minhas emoções. E a pessoa que é constante, ela tem domínio próprio, o inconstante não. O inconstante é como a Bíblia diz, aquele é levado por vento.
Se alguém levantar um pouquinho a voz, com ele levanta também, mais alto. Qualquer coisinha tira a sobriedade. Qualquer coisinha já quer rodar a baiana, já vou descer do salto, já vou aqui não, comigo não, já faz escândalo. Como diz, fogo nos cascos. Qualquer coisinha ele já perde a consciência de si mesmo. Pessoas inconstantes, eu falo que existe muita dificuldade em ser sóbrio em duas situações. Ser crente, que é no futebol e atrás do volante. Como tem crente, irmão, que Deus livre levar uma canelada, ele já quer quebrar a perna do outro irmão lá. Deus livre, se alguém chutar a bola forte e pegar nele, que aquela ardida, né, aquela bola aqui assim, né, Alan, aqui dói, atrás da coxa. Ele já quer mirar o cara, ele já se perde, já perdeu a sobriedade, já fica louco. Já não quer, já não ouve mais ninguém. Tem muitas coisas que querem roubar a nossa sobriedade, irmão. Mas manter-se sóbrio é um exercício que requer a presença e o fruto do Espírito Santo de Deus na nossa vida, domínio próprio. Aí no mundo chama um pouco disso sobre inteligência emocional. Inteligência emocional é não deixar as emoções me coordenarem, não deixar as emoções fluírem, decidirem. A pessoa que não tem sobriedade é aquela que fala demais, fala o que não devia ser falado, de rompante. Qualquer coisinha, mas depois se arrepende do que falou. Ela fala, mas depois se arrepende, mas não adianta se arrepender, depois que falou já está falado. As palavras são como flecha, a Bíblia diz que depois de lançada não volta mais, depois que feriu, já feriu, depois que machucou, já machucou. São incapazes de manter-se sóbrios, qualquer coisa já rouba a sua sobriedade. Qualquer lutinha já balança. Pessoas de pavio curto. E tem gente que acha bonito. Eu estouro mesmo. A minha avó dizia assim, sangue não é água, filho. Italianona, velho. Braba que era a minha avó. Braba. Os netos bobeavam, ela dava com o cabo da vassoura na cabeça, uma vez desmaiou um. Todo mundo respeitava, tinha medo. Até o dia que Jesus entrou. E então veio sobriedade. E a gente via que tinha dias que ela estava nervosa, ficava se soprando, ficava bufando que nem um boi brabo. Mas ela segurava as palavras agora. Agora ela estava sóbria. Agora ela não se perdia por qualquer coisa. Agora ela não machucava ninguém por qualquer coisinha. Não, ela se mantia, porque o Espírito Santo, o fruto do Espírito, domínio próprio. As pessoas que são inconstantes, ou melhor, as pessoas que vivem em inconstância, são geralmente pessoas que têm sobriedade. Tem pessoas que estão sempre predispostas ao conflito, predispostas ao escândalo. Pessoas inconstantes, a Bíblia diz, não pense que receberá do Senhor alguma coisa. Tem outras coisas que roubam a nossa sobriedade. Às vezes um momento, às vezes o ambiente. Lembra que eu falei sobre isso no final de ano? Busque a sobriedade, meu irmão. Seja sóbrio, não deixe as luzes iludirem. Não deixe o ambiente iludir, não deixe o momento iludir. Pessoas que não têm sobriedade, elas agem de acordo com o ambiente onde elas estão. Se ela está na roda dos escarnecedores, ela também está ali com as mesmas palavras, a mesma atitude, do mesmo jeito. Mas se ela está na igreja, então aqui eu sou crentez, eu falo bem, eu falo de Deus, eu oro. Mas outro dia eu estou aqui, eu estou de novo. Inconstante em seus caminhos. Não consegue estabelecer uma forma de ser, não tem uma identidade formada, forjada, uma identidade de cristão,
para dar bom testemunho em todos os lugares, inconstante em todos os seus caminhos. A segunda característica da pessoa que é constante, daquela que tem a bênção de Deus, é que ela é uma pessoa forte, força, pessoas que sabem suportar. Isso aqui Deus falou comigo ontem de manhã aqui, no café da Plear. Pessoas que sabem suportar, pessoas que vencem e são usadas por Deus, são pessoas que têm força para suportar. E tem gente que não suporta, pessoas que não alcançam, não vencem, não vão adiante. Deus não usa aqueles que não suportam. Suportar a frustração, tem gente que não suporta a frustração, ele não pode ser frustrado. Ele fica empolgado com alguma coisa, mas alguém diz um não, a coisa não acontece da forma que ele imaginou, não acontece da forma que ele esperava, ele já fica frustradinho e desiste. Não suporta a frustração. Aliás, irmãos, se tem uma coisa que a Bíblia faz e muito com nós, é frustrar-nos. O evangelho muitas vezes é frustrante. Deus por várias vezes me frustrou os meus planos, frustrou as minhas expectativas. Eu tinha expectativa, quantas vezes aqui nessa igreja eu fiz planos que eu queria, vamos fazer isso até o final do ano, mais 2 anos eu quero estar desse jeito, mais 3 anos fazendo meus planos de curto, médio e longo prazo, e quando o tempo chegava e vencia o plano e o prazo que eu tinha colocado, e as coisas não aconteciam da forma que eu tinha esperado, e eu tinha orado a Deus, eu tinha buscado em Deus, eu tinha confiado em Deus, mas ainda assim as coisas não aconteceram do meu jeito. E às vezes eu me sentia frustrado, me sentia decepcionado, como que se eu mesmo estivesse fracassado. E por vezes eu fracassei. Tem pessoas que não suportam a frustração. Não pode ser frustrado, porque se frustrou, para. Se frustrou, desiste. Eu tinha expectativa no ministério, eu tenho expectativa de ser líder de célula. Quantas pessoas que foram chamadas por Deus para exercer um ministério de liderança de célula, para ser um vice-líder, para ser um anfitrião, mas as coisas não aconteceram da forma que ele sonhou, então ele desistiu, ficou frustrado. E quando a gente frustra, a gente sempre vem com, mas eu pensei. Como Naamã, o general Naamã, diante do profeta de Deus, com a bênção na sua frente, Deus já tinha dado a ordem através do profeta, disse: Naamã, vai até o rio e lava-te, e você vai ser curado. Deus já tinha dado a ordem. Mas a frustração de Naamã o estava tirando. Não pense tal homem. O homem de ânimo dobre, inconstante nos seus caminhos. Porque Naamã olhou e disse: não, que isso? Eu sou um general de guerra, eu sou uma pessoa importante, eu vim falar com um homem aí, esse profeta aí que mora num casebre, sei lá onde ele morava. Ele nem vem falar comigo, manda o moço dele. Então ele revela a sua frustração, porque ele diz assim: eu pensei que ele ia sair de lá, o homem, e vinha até mim, ia fazer um sinal com as mãos, e iria fazer uma cerimônia, e todos iam assistir, ia ter um culto especial de ação de graças sobre a minha vida, e ele ia derramar um óleo especial sobre mim. E então eu pensei assim, mas desse outro jeito eu não quero. Frustrado porque Deus estava fazendo as coisas diferente da forma que ele imaginava. Naamã não estava conseguindo suportar a frustração, e então ele estava desistindo. Ele disse: eu vou voltar para minha casa, mesmo leproso. Tem gente que se engana, irmão. Tiago diz: não se engane, não pense tal homem. Mas Deus sabe do meu mal, Deus sabe da minha doença, Deus sabe da minha lepra, Ele sabe que eu não tenho tanta fé assim.
Deus sabe que é o meu jeitinho. Eu não gosto de falar com os moços, eu gosto de falar com o profeta. É o jeito que eu sou, e Deus sabe que eu sou, e Ele me ama. Do jeito que eu sou, Ele ama. Mas não abençoa. Não pense tal homem. Não imagine que Deus se renderá aos seus caprichos. Não ache que Deus será refém da nossa frustração. Porque se Naamã vira as costas e vai embora, ele ia embora leproso e morreria da sua lepra. Não suporta a frustração, não suporta o fracasso. Aí eu fui o líder de célula uma vez e não deu certo, eu fracassei, então agora nunca mais na minha vida. Não pense tal homem que receberá do Senhor alguma coisa. Um homem de ânimo dobre, não suporta fracasso, não suporta, vou falar uma coisa bem importantinha, bem importante, fracasso na oração. Deus falou hoje aqui sobre oração. E quantas pessoas desistem de orar porque fracassam na oração. Vem no culto de oração, é 30 minutos de oração. Ele ora 10 minutos. Quando ora, não sente nada, então ele desiste. Ele não suporta. O crente, ele gosta de começar a abrir a boca e dizer glória a Deus, aleluia. Agora o Espírito Santo me toma e faz todo o resto. Me leva na asa do Espírito, eu quero navegar no oceano do Espírito. Espírito Santo, me enche, leva eu, leva eu no... Mas quando é no seco, porque às vezes Deus deixa a gente ali, irmão. Tem dias que é momento de guerra e de luta. Tem momento de oração que é de suar aqui, irmão, tem que suar. É angustiante mesmo. Porque a batalha é luta, irmão. Luta tem angústia. Se a oração é luta, se a oração é guerra, então vai ter luta. Vai ter cansaço, vai ter angústia. Um homem de ânimo dobre, ora 5 minutos, se o Espírito Santo não tomar e não conduzir, ele para. Porque ele não suporta o fracasso. Hoje não está bom. Hoje o culto não estava legal. O louvor não estava legal. Quantas pessoas também que desenvolvem o seu ministério e depois desistem por causa de um dia de fracasso, por causa de um momento de fracasso. Pessoas que não sabem suportar traição, não sabem suportar críticas, irmão. Deus falou conosco esses dias, a igreja é uma loucura. Família é uma loucura. Pessoas que desistem da igreja porque as pessoas criticaram ela. Não vou mais na igreja, me criticaram. Magoei. Beijinho. Aí vai lá orar e falar para Jesus, irmão, Senhor, aquele bando lá daquela igreja. Não suporta. Jesus foi criticado, irmão. Muito criticado. Com mentiras, acusações caluniosas. Aliás, quando decidiram crucificar Jesus, foi feita uma burla. Falsas testemunhas. Criticado por aqueles a quem ele amava. Jesus suportava, ele estava na cruz, morrendo por aqueles que o criticavam, morrendo por aqueles que não o queriam, morrendo por aqueles que não o aceitavam. Mas o homem de ânimo dobre, ele não suporta a traição, não suporta críticas. Ninguém pode criticar. O líder não pode chamar a atenção, não é ensinável. O liderado que não é ensinável, não pode o líder chamar e dizer, vamos fazer diferente. Então faça você mesmo. Então não quero mais. Não pense tal homem. Não imagine, não se engane, não se iluda, não pense tal homem que receberá do Senhor alguma coisa. Mas aqueles que são constantes,
são como Jesus. Não estou dizendo que é fácil, irmão. Eu só estou dizendo que é possível. Não é fácil, mas é possível. Porque nós não estamos sozinhos. Porque nós temos Deus e nós temos o Espírito Santo e o fruto do Espírito Santo para nos auxiliar e nos conduzir a suportar as críticas, a suportar traições. Eu fui criticado. Pessoas aqui desta igreja que estão hoje vencedores, vencedoras, com ministérios vencedores, com ministérios vencedoras, pessoas que são exemplo para outras pessoas, foram criticados, muito criticados, mas venceram a crítica, venceram a oposição, venceram traições e permaneceram em Deus e foram honrados por Deus, porque Deus, Ele é favorável àqueles que suportam. Tem que ser constante. Tem que dar continuidade. As pessoas estão falando mal de mim e eu continuo as amando. Sabia que eu já fui criticado por suportar os que criticam? Olha que loucura. Me criticaram por suportar os que criticam. Não acredito, pastor. O senhor ainda vai aguentar, ainda vai. Mas, meu Deus, é a crítica do crítico. Sei lá, é tanta crítica que a gente dá pra fazer uma sopa de crítica. Mas a gente precisa aprender a suportar as críticas, suportar as traições. Só que essa é uma moeda de dois lados, irmão. Porque tem o segundo lado. Tem gente que não suporta elogio, não suporta o sucesso. Se alguém elogia, ele já, o saltinho já sobe. Irmão, você pregou bem hoje, hein? Opa. Ele não suporta o elogio. Ele já sobe. Ele não suporta o elogio, então já começa a pensar que é melhor do que os outros. O elogio vem, ele infla, ele não consegue se manter, ele não suporta. Não soube suportar o elogio, então ficou soberbo. Não soube suportar o elogio, então ficou se sentindo o melhor. Agora, se me quiser, tem que ser assim. Eu lembro que uma vez conheci uns amigos meus, montaram um ministério de louvor, uma banda. Tocavam bem, meu Deus, eles eram excelentes. Então eles começaram a ser convidados para tocar em um monte de lugar. Saíram de cidades em cidades. E um dia eu fui participar de uma reunião, o líder deles chamou eles para fazer uma reunião, eles tinham gravado um CD. Pensa num veneno esse negócio de CD. Tem gente que não suporta. Ele vai bem até gravar o CD. Gravar o CD, morre o ministro de louvor. O CD mata. Muita gente morre com o CD. E eles tinham gravado um CD. E na reunião eles falaram, nós fomos na igreja tal, não tinha um som legal, não tinha aqui, não sei o que lá. E faltou. E ele falou assim, eu já decidi, a partir de hoje, quando chamar a gente para ir tocar em algum lugar, eu quero saber primeiro qual é o som que tem lá. Porque nós não vamos mais em lugar que tem som ruim. Não suportaram o elogio. Não suportou o sucesso. Tem gente que não suporta a prosperidade. Vem na casa de Deus, busca o Senhor e Deus prospera. E quando prospera, ele não suporta a prosperidade. E a prosperidade infla e enche o seu coração. E então ele relaxa, ele diz, agora eu não preciso mais buscar a Deus. Não preciso mais ir na igreja tanto assim. Quando vem com momentos de prosperidade, esfriam a sua vida espiritual. Momentos de prosperidade esfriam a sua busca por Deus, porque agora não tem mais a necessidade apertando. Não pense, a Bíblia diz, não pense tal homem. Não pense tal homem que receberá do Senhor alguma coisa. É por isso que tem tanta gente, vem na igreja quando quer, olha aqui para mim. É a palavra de Deus revelada para o nosso coração, para a nossa vida. Igreja não é para vir quando quer, irmão. Aliás, igreja nem é lugar de buscar bênção. Eu já falei isso aqui um monte de vezes. Se você veio buscar uma bênção hoje aqui, está no lugar errado. Porque a Bíblia diz que as bênçãos do Senhor me alcançarão. Elas me seguirão em todos os lugares. Onde eu for, a bênção de Deus vai comigo.
Deus está comigo, se o abençoado. Se Deus está comigo, quanto mais a bênção. Se o abençoador vai comigo. Igreja não é lugar de buscar bênção. Igreja é lugar de dar culto, prestar culto a Deus, adoração a Ele. Igreja é para a gente vir aqui e dizer: Deus, eu te adoro porque o Senhor é grande. Eu vim aqui, Deus, dar o meu tempo ao Senhor. Eu vim aqui dar o meu coração, o meu louvor, a minha adoração. Igreja é lugar de entrega. É o momento de eu vir aqui e dar a Deus a minha devoção, porque Ele é o meu Deus. É o lugar de ouvir a palavra de Deus, de corrigir os meus caminhos, de rasgar o meu coração, de aceitar o que Deus me diz e buscar a mudança amanhã, na segunda-feira. Eu ouço a palavra de Deus hoje, aqui no domingo. E a partir daqui eu já começo a buscar em Deus força, uma forma, um jeito de mudar, para ser constante nos meus caminhos. Força para suportar a frustração, força para suportar o fracasso, força para suportar a traição, força para suportar as críticas, força para suportar os elogios, força para suportar o sucesso, força para suportar a prosperidade. Força. A terceira qualidade do homem que é constante é a fé. O horário passou ligeiro, meu Deus. Não em si mesmo, mas em Deus, em sua palavra. Fé revelada em atitudes. Nós falamos sobre isso alguns dias atrás aqui. Talvez não seja preciso me aprofundar. Fé, irmão. Procura, irmão, você que conhece, alguém que serve a Deus já há 20, 30 anos, ou menos, 10 anos, pelo menos, sempre firme em Deus. Sempre da igreja, aquele que nunca saiu, aquele que nunca desistiu, aquela pessoa que é referência, aquela pessoa que diz: meu Deus, eu estou mal, preciso de alguém para orar por mim, eu vou lá naquele irmão, naquela irmã, no pastor, na pastora, porque não é só pastor e pastor, tem muita gente que são referências. E você vai ver que aquela pessoa, ela é sempre uma pessoa de fé. É uma pessoa que lê a palavra e confia, que acredita nas promessas de Deus. Passa por dificuldades, passa por problemas, mas permanece. E a fé leva ela a ser uma pessoa determinada, com decisão clara e firme. Mesmo quando as coisas ficam difíceis, permanece no caminho proposto. Porque vai ficar difícil, irmão. Tem coisas que são difíceis mesmo. Estar aqui hoje, para alguns de nós é muito difícil. Servir a Deus, ser fiel a Deus é muito difícil. Vencer a tentação é difícil. Tem dias que tem dor, tem dias que tem angústia, tem dias que tem frustração. É difícil entrar na igreja e cantar louvores ao Deus quando o coração está sangrando por tristeza, por angústia ou frustração. É muito difícil. Mas aquele que tem fé e confia que Deus é o Senhor da minha vida, a minha vida está nas mãos de Deus, e tudo o que acontece, Ele está gerindo, e Ele tem uma saída para mim. Ele consegue nutrir o seu coração de fé, e ainda que as coisas estejam difíceis, e ainda que o momento seja pesado, ele chega diante de Deus e diz: Senhor, grande é o teu nome, eu te adoro porque o Senhor é poderoso, eu acredito. Eu confio. Pessoas de fé que são determinadas. Ficou difícil, mas ela permanece. É um diácono, uma diaconisa, que legal fazer parte desse ministério. Mas daí chega o dia do inverno, o dia do frio. Está na escala, chovendo. Vou para a igreja, eu vou ficar com os pés molhados. Mas ele tem fé, está determinado. Então ele vai. O louvor vai, no culto vai, na célula vai. Pessoas determinadas, que são constantes em todos os seus caminhos. O inconstante não. O inconstante não pode se molhar na chuva. O inconstante, ele está sempre predisposto a desistir. Ele está sempre predisposto a parar.
Qualquer ventinho contrário ele para, porque ele já está freando, ele já está. O constante não, ele é diferente. Ele está sempre predisposto a continuar. É aquele que, do ditadozinho bem verdadeiro, quem não quer, arruma uma desculpa. Mas aquele que quer, arruma um jeito. E Deus é daqueles que arrumam um jeito. Porque quando Golias estava gritando, quando Golias estava afrontando o povo de Deus, todos tinham uma desculpa. Homens de Deus, homens de guerra, reis, generais, todos tinham uma desculpa. Ah, mas o Golias é invencível. Ah, mas agora é muito difícil. Ah, mas agora não tem jeito, não dá, agora não dá. Então veio Davi determinado, cheio de fé. Ele orou para Golias e disse: você vem a mim com espadas e escudos, eu vou até você, fazendo menção no nome do Senhor. Você vai morrer hoje, gigante, porque eu acredito. Quando fica difícil, irmão, a gente chora às vezes, a gente geme às vezes. É verdade, é normal. Hoje, essa semana eu contava minha historinha aqui na igreja. Trabalhar gemendo. A gente geme às vezes, a gente chora às vezes, é difícil por vezes, mas a gente permanece e continua. E então ali na frente, a gente vê o favor de Deus, Deus agindo mesmo nos dias de dificuldade. Fica em pé em nome de Jesus. Feche teus olhos. Não pense tal homem que receberá do Senhor alguma coisa. Irmãos, fique com teus olhos fechados. É só você e Deus. Só você e Deus. Porque eu vou dizer agora, é para você conversar só você e Deus. E talvez fazer a partir de hoje uma aliança. Só você e Deus. Eu já tive momentos, muitos momentos, de cansaço físico, cansaço emocional. E alguém me chamar e diz: pastor, o senhor tem uma agenda tal dia, pode vir pregar aqui para a gente? E às vezes é uma igreja pequena, às vezes é um lugar humilde, uma data, um dia frio, gelado. E eu tinha até um bom álibi. Eu tinha até uma possível outra agenda. E eu podia usar aquela agenda. Outras vezes eu fiz uma cirurgia, vocês acompanharam a cirurgia do joelho, eu tinha um álibi, eu estava operado. Mas eu sempre, desde uma primeira vez em que Deus falou no meu coração, aquele que sabe da minha verdade, é o Deus que conhece o meu coração. Nós podemos usar as desculpas com as outras pessoas. Nós podemos iludir e enganar as outras pessoas. Mas, irmão, quem nos abençoa não são as pessoas. Quem nos abençoa é Deus. E Ele é que sabe o que está no meu e no teu coração. Quando Deus nos chama a atenção assim, irmão, não é porque Ele quer nos rejeitar, não. É porque Ele tem algo a nos dar, a nos oferecer. Ele está dizendo: para o inconstante não dá. Para o inconstante eu não tenho. Um homem de ânimo dobre, aquele que um dia quer, outro não quer, um dia vai, outro não vai, que espera, que é regido por sentimentos. Hoje eu estou bem, estou feliz, vou na igreja. Hoje eu estou muito bem, não vou. Deus conhece, irmão, o meu coração, Ele conhece o teu coração. Não se engane, não se iluda. Nossa fidelidade deve ser provada apenas a Deus, porque Ele é quem conhece o nosso coração.